No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente segunda-feira para todo mundo, bom início de semana. Eu torço muito aí para que sua semana seja incrível. Muito bem, Jovem Pan Esporte desta segunda-feira, claro que o assunto principal nosso é a Associação Atlético Iguaçu, mas a gente vai falar também de Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui de futsal, da CAL, da Esfinge e vamos falar também sobre o Futebol Clube do Porto, que começamos hoje, segunda-feira, uma semana decisiva para o Futebol Clube do Porto no Campeonato Catarinense da segunda divisão. O Porto estreia nesse próximo domingo, jogando lá em Jaraguá do Sul, no João Marcato contra a equipe do Juventus. Já detalhes dessa partida para você. Mas vou começar aqui com o futsal, porque nesse final de semana a Esfinge estreou no Campeonato Paranaense de Futsal Masculino Sub-20 e venceu a equipe de São Mateus do Sul jogando aqui no Pasto Chão pelo placar de 6-4. Agora, virando a página, falando aqui da Série Bronze do Campeonato Paranaense, a Esfinge também jogou em casa contra a equipe do Campinense, o Clube Atlético Campinense, boa equipe. Infelizmente, a Esfinge perdeu pelo placar de 7-3. Outro jogo da CAL, também equipe de União da Vitória, no Campeonato Série Bronze Paranaense. A CAL fez um jogaço contra Prudentópolis, mas perdeu 3 para Prudentópolis, 1 para a equipe da CAL. A CAL que praticamente já tem a sua classificação encaminhada para a próxima fase, mas a situação da Esfinge é um pouquinho mais complicada. E os dois se enfrentam no próximo final de semana, próximo sábado, então, no Pasto Chão tem um clássico local entre Esfinge e a CAL, ou a CAL Esfinge, já que o mando deste jogo é da equipe da CAL nesse próximo final de semana. Falar agora do Futebol Clube do Porto. Porto estreia próximo domingo, jogando lá no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, contra a equipe do Juventus. Falar um pouquinho desse Juventus, tem um incrível como se investe no futebol do Juventus, né? Ele caiu ano passado, ano retrasado, para a Série B do Catarinense, mas vem com investimento muito grande. Tanto é que o seu treinador é nada mais ou menos que o salário do cara, é um salário de Série A do Campeonato Catarinense. É o Paulo Baier, que veio com toda a sua comissão técnica para ter o Juventus, né, como uma equipe forte para esta competição, e dentro da sua comissão técnica ele tem nada mais, nada menos que o Tosta como auxiliar técnico, o Tosta que trabalhou já aqui na Associação Atlética Iguaçu. É uma comissão técnica muito forte, como eu disse, é um investimento muito grande nesta equipe do Juventus de Jaraguá. E o Porto, ele também vem investindo. Só na semana passada nós tivemos aí mais de 10 jogadores que chegaram para compor
a equipe do Futebol Clube do Porto. Então os jogadores estão chegando, o técnico Tuta já vem fazendo o treinamento com esses jogadores, mas é só pedreira, gente. Eu me arrisco a dizer aqui que a segunda divisão do estado de Santa Catarina é mais forte ainda que a segunda divisão do estado do Paraná, principalmente nesse ano. Nós temos uma segunda divisão com as equipes aqui no seu finalzinho, mostrando, né, todo o seu investimento, mas tivemos um início de campeonato de uma segunda divisão meio fraca. Já na segundona de Santa Catarina, nós temos equipes que eu estive vendo aqui com investimento muito grande, caso do Carlos Renault, de Brusque, do Juventus, de Jaraguá, do Blumenau, da equipe também do Metropolitano. São equipes que vêm investido muito no seu futebol. Então, semana decisiva começando para o futebol. O Clube do Porto, próximo domingo, estreia contra a equipe do Juventus de Jaraguá, lá do João Marcato. E sabe onde você que é ouvinte da Rádio Jovem Pan, você que acompanha também a Rádio Colmeia nos 103.1, todas as informações, você vê o jogo do Porto aqui na Rádio Colmeia e também na Rádio Jovem Pan, porque nós vamos trazer todas as informações para você. Muito bem, falar agora de Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A, porque ontem tivemos um jogo entre as duas melhores equipes da competição, as duas equipes postulantes aí ao título, Flamengo e Palmeiras, e deu Flamengo vencendo o Palmeiras pelo placar de 2-0. E voltando um pouquinho para o sábado, teve clássico carioca na competição, Fluminense 2-1 no Vasco da Gama, São Paulo 0, Mirassol 2, hoje não saiu sol ainda, temos uma neblina aqui em União da Vitória, então não dá para fazer a piadinha aí do sol para os torcedores do São Paulo. Atlético Mineiro 0, Corinthians também 0. Ontem, falou o Thiago agora há pouco do Grêmio e Bahia, é um pênalti aí muito maroto em cima, se eu não me engano, do Bright White, que dobrou a perna, o goleiro do Bahia até tirou a mão, mas a arbitragem deu pênalti para o Grêmio, 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do Bahia. O Sport 1, Internacional também 1, Vitória 1, Santos 0, Fortaleza 0, Cruzeiro 2. Hoje tem jogo, 20 horas lá em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Juventude. E no dia 4, quarta-feira, aí tem Botafogo e Ceará. Classificação do Campeonato Brasileiro traz ainda o Palmeiras na liderança com 22 pontos, segundo o Flamengo com 21, terceiro o Cruzeiro com 20, quarto o Bragantino com 17. Os 4 últimos, zona do rebaixamento, 17º Vitória com 9, 18º o Santos com 8, 19º Juventude também com 8 e o Sport é o 20º colocado com apenas 3 pontos ganhos. Vamos lá então para o Campeonato Paranaense da segunda divisão, jogos deste final de semana. No sábado, Paranavaí 3, Nacional 0, Paranavaí, próximo adversário do Iguaçu, domingo que vem, aqui no Antíoco Pereira. Patriotas 1, Grêmio de Maringá 3, já no domingo. Ontem, Batel 0, Foz do Iguaçu 1, Foz do Iguaçu, nosso último adversário lá em Foz, equipe fortíssima e que a gente vai ter que ganhar de algum jeito. PSTC 0, Laranja Mecânica também 0. Olha, muita gente falando aí que seria interessante o PSTC perder da equipe do Laranja Mecânica. Eu não acho, gente. É bom que o PSTC se mantesse vivo dentro da competição. E foi o que aconteceu. Com o empate ontem de PSTC e Laranja Mecânica, o PSTC vai para cima do Toledo porque tem sim chances ainda de classificação na competição. Eu lembro no ano retrasado que o PSTC ele partiu de uma possível rebaixamento, ganhou os 2 últimos jogos, foi para uma semifinal e se classificou para a primeira divisão. Isso já aconteceu com o PSTC. Será que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar lá para a equipe de Alvorada do Sul? Vamos para a classificação então do campeonato. Galo Maringá 17 pontos, Paranavaí 13, Foz do Iguaçu 11, Patriotas 10, Batel 10, Laranja Mecânica 10, Nacional lá de Rolândia 8, Nacional de Campo Mourão, na verdade, 8, Toledo 6, Iguaçu 5, PSTC 3. Eu acho que a briga aí, quem sabe ainda, né? Se o Toledo for vencendo aí, pode
chegar lá no Nacional, mas acredito que isso não acontece. Fica aí entre Toledo, Iguaçu e PSTC, porque se o PSTC vencer o Toledo, o PSTC vai a 6 pontos. Se o Iguaçu vence a equipe do Grêmio lá do Paranavaí, o Iguaçu tem chances e muita chance aí, porque ele vai escapar dos dois, que vão ficar com 6 pontos. O Iguaçu iria então a 8 pontos, mas isso é se vencer, né? A gente tem espera tanto do Iguaçu. Falar um pouquinho do jogo de ontem, antes do início da jornada esportiva, já que a gente analisou essa equipe do Toledo, e eu dizia, o Toledo é uma equipe ruim. O Toledo é aquela equipe, sabe quando você junta pessoal para jogar uma bola? Aonde a gente vai marcar? Olha, no primeiro tempo a gente vai chutar lá, a gente vai marcar lá, no segundo tempo vira e a gente vai fazer gol lá. É mais ou menos assim. O Toledo não tem esquema tático, mas tem uma vontade muito grande de jogar bola. Os caras se dedicam aí o tempo todo. Se o Iguaçu não colocar a bola no chão, falava isso antes do jogo, não colocar a bola no chão, não rodar essa bola, o Iguaçu vai fazer um jogo feio. Eu dizia, olha, Castanha, você vai dar olho, vai ser difícil de transmitir esse jogo, vai dar calo no olho se o Iguaçu não colocar essa bola no chão. Começa o jogo e o Iguaçu justamente faz isso. Ele entrou no jogo do Toledo. O Iguaçu, ele disse assim, olha, já que você é ruim e você não tem jogada, que você não tem esquema tático, eu vou ser igual a você, eu vou ser pior que você. E muitas vezes foi pior, porque o nosso goleiro, o Matheus, ali no primeiro tempo, ele fez um milagre. Cara a cara, o cara do Toledo bateu, o Matheus fez uma defesaça. Depois o Toledo ainda faz o gol, ali nos acréscimos do jogo, mas antes disso, gente, o Iguaçu não mostrou absolutamente nada contra uma equipe do Toledo, que foi a oportunidade do Iguaçu, quem sabe, passar para a próxima fase, não pensar em título, pensar em escapar dessa segunda divisão, porque a gente tem que começar a pensar assim, olha, o Iguaçu vence o Toledo, porque nos próximos jogos nós perdemos para o Paranavaí, daí a gente perde também para o Foz do Iguaçu e o Toledo perde as 2 partidas que tem, só que aí a gente estaria na frente da equipe do Toledo, porque o que aconteceu ontem, o que a gente viu lá em Toledo foi um verdadeiro show de horrores, neste jogo entre a Associação Atlético Iguaçu e Toledo. E ainda com uma arbitragem que foi uma vergonha, uma verdadeira vergonha esse árbitro que apitou ontem Toledo e a Associação. Rodrigo Toschi Marques foi expulso da Série A, expulso da Série B do Campeonato Brasileiro, veio para uma segunda divisão do estado do Paraná e só fez porcaria. O Vitinho marcou o gol para a equipe do Toledo aos 46 minutos do segundo tempo. Aí o torcedor do Iguaçu fala, olha, a gente levou um gol aos 46 com o Vitinho, mas o Maicon empatou aos 50. Será que esse gol aí não foi uma virada aí de página? O torcedor é sim. O torcedor sempre acredita, mas jogando esse futebol que o Iguaçu jogou com o Toledo, a coisa vai ficar muito difícil. Nós tivemos cartão vermelho para o Tauan desfalca o Iguaçu, então, zagueiro, no próximo jogo contra a equipe do Paranavaí. O Iguaçu jogou com o Matheus no gol, foi muito bem o Matheus, porque o Matheus fez 2 ou 3 defesas ali que poderiam ser a derrota da Associação Atlético Iguaçu. Júnior, depois Quintanilha que entrou e fez o cruzamento para o Maicon fazer o gol. O Alex Tauan, que foi expulso, o Júlio. Lucas Franco, para mim foi muito bem o Lucas Franco no jogo. Moraes, que não foi bem, depois o Kevin. Gustavo, Flávio René, não foi bem o Flávio René. Depois entrou o Maicon, que fez o gol de empate do Iguaçu. O Robinho, também não estava bem o Robinho. Robinho tem que dar um puxão de orelha nele, gente, já está se achando. Fazendo jogadas de efeito, time precisando do gol, fazendo jogada de efeito ali na grande área inimiga. Então tem que dar um puxão de orelha aí no Robinho. Depois entrou o Sony, Vandinho, que não fez absolutamente nada, o Vandinho totalmente isolado lá na frente. Quando recebia a bola, não tinha domínio, partia para cima dos zagueiros, não ganhou uma bola, infelizmente. O Vandinho não foi bem. Depois entrou o Tizil
e este foi o time que o Rodrigo Casca levou a campo contra essa equipe do Toledo, e a gente viu ontem um dos piores jogos desta competição. Falávamos, o Toledo não é bom, mas o Iguaçu conseguiu ser pior ainda que o Toledo neste jogo de ontem. E agora, a tabela nos traz aí, então, nos próximos jogos, a seguinte: nós temos PSTC e Toledo, jogo que interessa pra gente, pra nós, seria aí um empate, seria bom entre Toledo e PSTC, desde que o Iguaçu vença a equipe do Paranavaí. Patriotas e Foz do Iguaçu, Nacional e Laranja Mecânica, Galo Maringá e Batel, além deste jogo, domingo, 15h30, estádio Antioco Pereira, Iguaçu e Paranavaí. Todo mundo já sabe que depois o Iguaçu a Foz do Iguaçu vai enfrentar a equipe do Foz, que briga, olha, o Foz do Iguaçu, gente, ele briga ainda lá em cima para ficar entre os 4 primeiros, para ter vantagem de disputar em casa o segundo jogo. Então, é importante também o último jogo para o Foz do Iguaçu, apesar do Foz do Iguaçu já estar classificado. E o Toledo, depois, no último jogo, joga fora, lá em Arapongas, contra a equipe do Laranja Mecânica. Torcedor iguaçuano, agora é muita reza, é muita oração, é calculadora na mão, para o Iguaçu permanecer na segunda divisão para o ano que vem, infelizmente. Quero deixar um abraço para você, Juliano, um abraço para você, Tiago, para você que nos acompanha todos os dias aqui na Rádio Jovem Pan, e a qualquer momento eu volto com mais informações. Até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.